Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mais um dia aí de escola dominical, nossa classe única. Hoje continuamos aí no nosso estudo da revista Em Marcha, Histórias da Salvação. A gente está estudando aí o Antigo Testamento, essas histórias. Nós estamos aí no estudo 12 e o tema de hoje é Oséias. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Oséias, perdão para esposa infiel. Quem já leu aí o texto de Oséias sabe bem que esse texto ele fala dessa questão da infidelidade, enfim, e a gente vai tratar um pouquinho sobre isso nesse estudo. Nós vamos ler Oséias 2 e mais alguns capítulos durante esse estudo, e eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória e queremos pedir, Senhor, a sua orientação, pedir, Senhor, a sua sabedoria, que nos guie nesse estudo, Senhor. E quero te pedir, Senhor, que onde esse vídeo alcançar, possa transformar as vidas, Senhor. Não pela minha palavra, mas pela tua palavra que já é abençoada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então nós vamos começar esse estudo com uma pergunta, né? Como que você reagiria ou o que você sentiria se você fosse enganado, trapaceado, injustiçado, traído por alguém da sua confiança? Então vamos pensar aí alguém da sua família, um amigo, um irmão da igreja. Como que você se sentiria se acontecesse algo, né, nesse sentido, né? Talvez você se lembre de alguma situação onde você foi trapaceado, você foi enganado, você foi traído por alguém que você tinha total confiança, né? Você não esperava aquilo. Qual foi a sua reação? O que você sentiu? E antes de eu ler o texto bíblico, eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso, né? Qual foi o seu sentimento, né, quando ocorreu isso, né, na sua vida? E quais foram as suas atitudes depois que tudo isso ocorreu? Gosto de pensar que quando nós somos enganados, né, nós temos principalmente para alguém que merece aí, ou que a gente deu total confiança, a gente fica com um sentimento de decepção, né, de raiva, de mágoa, de tristeza, né? São sentimentos aí que nós podemos ter quando acontece uma situação dessa. Porém, nesse texto aqui de Oséias, a gente vai encontrar aqui uma situação bem interessante e a maneira como Deus fala através de Oséias. Então, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. A maneira como a gente vai ler o capítulo 2 até o versículo 11 e depois a gente vai ler mais uns versículos e eu vou apontando aqui para vocês, tá? Capítulo 2, a partir do versículo 1. Chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios.
Do contrário, eu a deixaria sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que não me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu marido, para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que, no devido tempo, ela devolva o meu trigo e o meu vinho, tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas da lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se enfeitou com seus pendentes e com suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Vamos ler o capítulo 5, versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. E o versículo 1 e 2 do capítulo 6. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Amém? Então esse foi o texto aqui base do nosso estudo. E essa primeira leitura que nós fizemos em Oséias 2, de 1 a 13, ela fala exatamente da traição. E aí eu vou ler aqui essa introdução aqui, que é bem interessante, que está aqui na revista, que diz assim, como é difícil lidar com uma traição, principalmente quando ela vem de alguém muito próximo a nós, como um cônjuge, uma pessoa amiga, uma irmã, ou irmão na fé, um filho ou filha, pais e mães. Então, além da tristeza que sofremos, ainda temos que lidar com outros sentimentos que nos ferem, tal como a decepção, a mágoa, o sentimento de culpa por não ter percebido a traição e a desconfiança em relação a tudo e a todas as pessoas. Então, como nosso início de conversa aqui, né? Como nós ficamos decepcionados, né? Como a gente fica depois com o pé atrás de acreditar nas pessoas, né? E às vezes nós até citamos aquele versículo que está lá em Jeremias ou em Ezequiel. Deixa eu me certificar aqui para eu não falar algum equívoco.
Então, no capítulo 17 de Jeremias, tem um texto bem conhecido, que é o versículo 5, que diz assim: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Então, às vezes a gente cita esse versículo, né? Essa tradução é a nova versão atualizada, ela tem uma versão um pouco mais contextualizada, mas é aquele versículo, né? Maldito o homem que confia no homem. Então, quando nós somos traídos, né? Acontece algo, né? Somos enganados, trapaceados, injustiçados por alguém tão próximo, a gente acaba tendo uma reação de às vezes não confiar, né, no outro, não confiar em todas as pessoas. A gente acha que todo mundo vai tratar mais ou menos da forma como aquela pessoa nos tratou. E o livro de Oséias aponta que atitudes de traição também fizeram parte da história do povo de Deus. Diante delas, Deus sempre trazia uma palavra condenatória pelas práticas pecaminosas. No entanto, ele sempre se mostrava disposto a perdoar. E aí eu me lembro que quando eu perguntei aí, né, hipoteticamente, para você responder para você mesmo ou conversar com a sua família, quais são as reações que nós podemos ter? Então, nós podemos ter essa reação, né, como diz aqui, de decepção, de mágoa, né, de tristeza, de culpa, né, porque, como que eu fui tão boba assim, não percebi, né, que a pessoa não estava sendo tão verdadeira comigo, né. Então, a gente fica com essa sensação e a gente fica com, às vezes, muita raiva, ódio daquela pessoa. E nós vemos aqui nesse texto que Deus sempre está disposto a perdoar, né? Desde que haja realmente o arrependimento. Então, o tema central do livro de Oséias é o amor e o perdão de Deus pelo seu povo. Então, quando nós lemos aqui, né, esse texto de Oséias, né, esse capítulo 2 de Oséias, ele é muito duro, né? Ele fala ali da infidelidade de Israel de uma forma assim, bem contundente, né? E ele usa a figura, né, do casal, né? Então, da infidelidade do casal e essa união, né, matrimonial do profeta e na infidelidade, né, ao nome, né, da mulher de Oséias, né? Então, esse livro ele aborda realmente a infidelidade de Israel para com Deus. O que acontece aqui com esse povo rebelde? A gente já tem estudado aí vários momentos em que o povo de Deus, o povo de Israel, ele abandona o adorar a Deus, né? Então, o povo de Deus é um povo monoteísta, apenas um Deus, então cria em Deus Pai Todo-Poderoso, para passar a ser politeísta, de adorar vários deuses. Então, nós vemos isso em várias situações aqui, em vários momentos aqui da história, da trajetória do povo de Deus, em que ora ele se volta completamente a Deus, mas tem momentos que ele começa a adorar outros deuses. E para Deus isso é abominável. Então, quando nós lemos, né, esse texto de Oséias, nós começamos a entender, né, essa relação entre Deus e o povo de Israel. Então, Oséias foi um profeta que exerceu seu ministério durante o reinado de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Então, esses foram os reis aí no período em que Oséias teve o seu ministério. E é interessante a gente pensar, né, que a gente lê, por exemplo, os livros bíblicos, né, numa sequência ali, e que eles não estão exatamente na sequência do tempo, né, numa sequência
cronológica. Então, quando nós começamos a estudar a história do povo de Deus, a gente percebe isso. E nos dias de Jeroboão também, rei de Israel, a gente já viu alguns profetas, o profeta Amós, né, que também teve aí o seu período de ministério aí, também nos dias de Jeroboão. E acontece isso 750 e 730 a.C. A gente vê isso aqui no primeiro versículo de Oséias. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Benri, nos dias de Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então a gente consegue ter aqui o panorama aqui mesmo no próprio livro de Oséias, no capítulo 1, versículo 1. Então Deus levantou o profeta para exercer essa função especial de denunciar a infidelidade de Israel e reafirmar o amor e o perdão de Deus, que continuava aí disponível para o povo. Então, teve um casamento conturbado com Gomer, a quem cita como sendo mulher de prostituições, que a gente leu aqui no primeiro versículo, a partir do segundo versículo, né, do capítulo 2, com quem teve 2 filhos e uma filha, que receberam também por orientação divina nomes simbólicos. Então, Jezreel, cujo nome era um sinal de que Deus iria vingar o sangue derramado pelo rei Jeú na cidade de Jezreel. Está aí lá no primeiro capítulo de Oséias, a gente pode ler, versículo 4 e 5. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel, e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Lohuama, ou desfavorecida, no versículo 6, Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lohuama, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. E Lo-Ami, ou não meu povo, que está em Oséias 1, 8 e 9. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu povo. Então, a gente consegue aí, a partir dessa família tumultuada, Oséias denuncia aí a infidelidade do povo de Israel para com Deus, né, que deixou para se prostituir com seus amantes, que eram os deuses que agora cultuavam. Então, lá em Oséias 5, versículo 3, eu conheço Efraim e Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu e Israel está contaminado. Então, a gente consegue perceber aqui que o povo de Israel tinha se afastado de Deus e estava adorando outros deuses, né? Assim, o capítulo 2 enfatiza essa infidelidade. A gente leu praticamente o capítulo inteiro. A mãe que se prostituiu é símbolo de toda a nação israelita e, portanto, representa todo o povo que pecou. Então, quando a gente lê esse texto de Oséias, a gente tem que olhar esse texto com um olhar do povo de Israel. Então, não é uma mulher e um homem, é Deus e o povo de Israel. E essa prostituição, quando a gente fala de prostituição, a gente pensa muito na questão sexual, né, da coisa, mas não é. Nesse sentido, o Oséias denuncia o pecado da prostituição de adorar outros deuses. Então,
gostaria que ficasse bem claro essa questão. Então, a mãe que se prostitui é símbolo de toda a nação israelita, a gente vê isso lá em Oséias 4:5, e, portanto, representa todo o povo que pecou. Contudo, além da palavra de denúncia, Oséias também traz uma promessa de restauração. Então, lá em Oséias, o primeiro capítulo de Oséias, todavia, versículo 10 do primeiro capítulo, todavia o número de filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, quando nós lemos aqui que tem uma promessa, né, para esses filhos de Deus, né? Declara que o perdão aí desse povo, né, o perdão de Deus estará disponível desde que os princípios sejam observados. Então, o abandono da vida do pecado e o retorno ao único Deus. Então, o que acontece aqui? Por que o povo ele se afasta de Deus e começa a se prostituir com outros deuses, né? Então, a prostituição da qual o profeta falava se referia tanto ao pecado do povo que abandonou o Senhor quando passou a cultuar outros deuses, quanto ao pecado de toda a nação representada pelo sistema político através do reinado de Jeroboão II, que se aliançou politicamente com nações estrangeiras, o que trouxe injustiças e opressões sobre a população. Então, Oséias, ele denuncia tanto o pecado do povo, então aquilo que ele cometeu de abandonar ao Senhor, de adorar outros deuses, como também o pecado político ali daquela nação. A gente já estudou um pouquinho sobre o reinado de Jeroboão, que era um reinado pesado, né? Não tinha clemência, né? O sistema político era corrompido, né? E além disso ainda trouxeram aí outras culturas, né? Outras nações estrangeiras ali para cultuar, para trabalhar ali na terra, e tudo isso acabou com que essa nação fosse se perdendo, né? Israel fosse se perdendo aí diante de todas essas situações, diante de todo esse pecado. Ao chamar o povo a um verdadeiro arrependimento, o profeta relata que o pecado faz em nossas vidas e apresenta os benefícios que o perdão traz a uma pessoa arrependida. Então, ele fala isso no versículo, a gente leu aqui no versículo, no capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos curar, e Ele nos feriu, mas Ele vai atar as feridas. Então, a gente leu já em alguns estudos atrás, né, que o pecado ele traz consequências. E quando Deus ele trata o pecado, o povo ele sente essas consequências, né? Porém, quando esse povo ele realmente reconhece ali o senhorio de Deus nas suas vidas, ele se arrepende de fato, né? Ele tem a benesse ali do perdão de Deus. Ele usa uma linguagem medicinal para mostrar que assim como um médico cura o corpo enfermo, Deus traz a cura, a restauração para a alma adoecida do pecado. Então o pecado nos adoece. E aí quando a gente lembra lá do comecinho da nossa aula hoje, em que eu perguntei para você assim, se esse tipo de ação, né, de mágoa, esse tipo de
ser traído, né? Ser injustiçado, ele nos traz alguma consequência, né? E aí eu pensei na mágoa, na tristeza, até às vezes no ódio. E todo esse tipo, né, que acabam sendo pecado, ele gera uma consequência em nós, no nosso corpo. Então, acabamos adoecendo. Né? Quantas pessoas a gente conhece que não conseguiu perdoar e que vive como se estivesse nas trevas, vive como se estivesse sempre angustiado, vive como se estivesse doente, né? Então, o pecado, ele nos adoece, ele nos despedaçou, fez uma ferida. O texto se refere assim. E embora Oséias apresente Deus como aquele que levou Israel à condição de fraqueza espiritual, é certo que ela é resultado das escolhas pecaminosas feitas pelo povo. Então, a gente tem uma consequência ali do pecado e o povo acabou tendo essas consequências. O pecado enfraquece, adoece a alma em relação a Deus e quando vem acompanhado de culpa, traz feridas que podem tornar-se mortais. Mas o profeta revela que há uma cura, um remédio disponível para esse mal. Então, voltar-se para Deus traz cura e restauração. Vinde e tornemos para o Senhor, que é o versículo... O versículo 1, né, de Oséias 6. Venham e voltemos ao Senhor. Então, ele nos sarará, nos revigorará e nos levantará. Deus é esse médico que tem um antídoto para tirar a humanidade dessa condição pecaminosa. Isso a gente já entendeu. Que nos coloca para longe da presença divina. A cura de Deus é o seu perdão, revelado no Antigo Testamento através da sua bondade e misericórdia e sendo mais tarde reafirmado através do seu Filho, né, unigênito, manifestando assim sua graça e salvação. E é muito interessante porque quase que minha vida inteira eu ouvi que o Antigo Testamento era o tempo da lei, né, da espada, do olho por olho, dente por dente, que o Novo Testamento é o tempo da graça, né? Mas quando nós lemos esse texto de Oséias, em que nós vemos aí no capítulo 6, Deus colocando ali, olha, se vocês voltarem, se vocês se colocarem diante de mim novamente, eu vou sarar a vida de vocês, eu vou revigorar a vida de vocês, vou sarar, vou curar as feridas. Então, é um tempo de misericórdia, de bondade, né? E a gente vê isso o tempo todo também no Antigo Testamento. Voltar-se para Deus é um chamado ao sincero arrependimento. Então, eu volto ao Senhor porque eu reconheço que eu errei e eu preciso voltar. Vamos imaginar aqui, estou indo para um caminho, estou indo para um endereço e aí eu erro. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que voltar. De repente eu tenho que voltar até o início. E com Deus não é diferente. Então nós reconhecemos que nós erramos e nós podemos voltar, nos achegar ao Senhor, nos arrepender de fato, reconhecer que somos culpados e buscar a face do Senhor. Lá no Oséias 5:15, né, nós lemos também no início, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. É tão bom quando a gente busca o Senhor, quando a gente está bem, a gente não esperar estar angustiado para buscar ao Senhor. Mas se nós estamos angustiados, é o momento em que nós podemos nos chegar ao Senhor, podemos nos buscar a face, reconhecer, né, da nossa pequenez, da nossa fragilidade.
Então, muitas vezes, o povo de Israel expressou um arrependimento que não era verdadeiro. No estudo passado, a gente falou disso, né? Que até o próprio rei lá, ele faz como se fosse uma jogada. Fala assim, nós estamos sendo castigados porque vocês não estão adorando só a Deus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos meio que fingir que a gente está adorando a Deus. Então, muitas vezes, o povo de Israel, ele realmente não se arrepende de fato, de verdade. E isso é algo muito pessoal. E cada um de nós sabemos realmente se nós nos arrependemos ou não. Eu não posso dizer, eu acho que aquele irmão não se arrependeu. É claro que pelos frutos, né, pelas suas atitudes, a gente vê uma vida realmente diante de Deus ou não. Porém, não cabe a mim e a você a julgar o meu irmão ou a minha irmã se ela realmente se arrependeu ou não dos seus pecados. Gostaria de deixar isso bem claro. Além disso, esse falso arrependimento era manifesto de forma incorreta, pois se dava por meio de holocaustos ao invés da manifestação de um amor verdadeiro, obediente e fiel. Então, a gente sabe que o povo de Deus, ele se colocava diante de Deus, adorava o Senhor, através de um sacrifício, de um holocausto, de uma oferta, né? Era algo concreto. Então, eles pegavam lá um animalzinho, então tinha todo lá um ritual e eles adoravam ao Senhor assim. Só que, de uma certa maneira, aquilo, ele era algo concreto, mas o seu coração também tinha que estar diante do Senhor, tinha que ser algo sincero. E muitas vezes não acontecia, então acontecia só o holocausto pelo holocausto. Então hoje a gente pode dizer assim, eu adoro ao Senhor, então eu levanto as minhas mãos, eu choro, eu me emociono, tal, mas o meu coração está longe do Senhor. E não há realmente uma manifestação de amor verdadeiro, de obediência e fidelidade com o nosso Deus. Então, isso pode acontecer nos dias de hoje também, né? Acontecia lá com o povo de Israel, então eles entregavam lá a sua oferta, seu sacrifício, porém não estavam com seu coração realmente verdadeiro, arrependimento diante de Deus. E para a gente terminar essa nossa conversa, e eu quero ler aqui a conclusão que está aqui na nossa revista, diz que a prostituição relatada por Oséias aponta para uma prática pecaminosa que nos afasta da presença de Deus. A semelhança de Israel, muitas vezes a igreja se torna infiel a Deus, e isso acontece quando o nosso coração fica dividido entre dois amantes, entre dois senhores. Então, como eu disse ali no começo, a nossa vida diante de Deus, ela tem que ser fiel ao Senhor. Eu não posso dividir, né? Eu gosto daquela expressão, né? Que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, e a gente pode adorar muitos deuses, e eu não estou falando de imagem. Até porque, por princípio, nossos costumes, nossa doutrina, nós não temos esse costume, né, de adorar imagens. Então eu vou pegar uma imagem, uma escultura e vou adorar, vou me ajoelhar, a gente não tem esse costume. Porém, a gente pode ter outros deuses nas nossas vidas. E esses deuses podem ser uma infinidade de coisas. Eu gosto de lembrar de uma história de uma irmã da nossa igreja que ela queria muito comprar um fogão, uma coisa simples, né? Um fogão. E ela comprou esse fogão. Era um super fogão, última geração, tinha um monte de funções lá. E era o sonho dela comprar esse fogão. E quando ela comprou esse fogão, ela não deixava ninguém triscar no fogão. Então ia limpar, tinha que fazer não sei o quê. E ela contou essa história, né? E um dia,
poucas, acho que não tinha nem um mês que tinha comprado esse fogão e ninguém podia da família triscar nesse fogão, tinha virado realmente o seu Deus, né? Esse fogão explode, né? Uma panela de pressão explode em cima desse fogão e acabou com o fogão. E quando aconteceu isso, foi uma situação assim que deixou ela sem chão. E ela conta que depois de uns dias ela começou a pensar que o fogão estava virando o Deus dela. E que de uma certa forma Deus fez com que ela abrisse os olhos, né? Que o fogão não era tudo aquilo. Então a gente pode colocar um fogão como um Deus nas nossas vidas, né? A gente pode colocar um time de futebol como um Deus nas nossas vidas. A gente pode colocar alguém, um familiar, o filho, o marido, enfim, a gente pode colocar um objeto, né? Um violão, né? Um instrumento, né? Quem é instrumentista sabe do zelo, do cuidado que a gente tem com o violão, com o instrumento em si. Mas a gente não pode deixar que ele vire nosso Deus. Porque Deus, como eu disse, é Deus e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, por isso essa mensagem que chama ao verdadeiro arrependimento continua a ser invocada em nossos tempos. A gente precisa reconhecer se nós estamos deixando o lugar de Deus para mais algum Deus, se é somente Deus que é o Deus das nossas vidas. E eu quero convidar você nesse dia em que nós acabamos de ouvir aqui uma palavra dura. É uma palavra dura. Quando a gente lê, eu faço o convite para você, leia o livro de Oséias essa semana. É um livro duro, né? Ele trata de uma forma muito incisiva, né, o pecado ali do povo de Israel. E aí quando a gente se coloca, né, numa situação dessa de sermos enganados, sermos traídos, sermos trapaceados por alguém da nossa confiança, porque se nós olharmos aqui essa situação, o povo de Israel era o povo de Deus, o povo escolhido. Imagina, Deus escolhe, tira lá do Egito, né? A gente conhece toda a história, e aí de repente agora eles passaram aí anos e eles se abandonam a Deus, eles dão as costas para Deus. Imagina como Deus não se sentiu. Ele poderia falar assim, agora eu não quero mais saber desse povo. Mas não, ele trata com amor, ele dá a oportunidade do arrependimento e a bênção do perdão, se realmente tiver o arrependimento. E eu quero, nesse finalzinho, dar um tempo aí para nós refletirmos sobre aquilo que nós temos cometido diante de Deus, se nós temos deixado de adorar ao Senhor, deixado o nosso coração com um espaço para outros deuses. Eu quero colocar um tempinho aí para você refletir, para você pensar. Eu vou pensar também e logo depois nós vamos fazer uma oração pedindo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, diante de Ti, nós queremos pedir a Tua misericórdia, Teu perdão. Sabemos que Tu és um Deus bondoso para conosco e se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor vem e nos perdoa. Nós queremos agradecer o Teu amor para com as nossas vidas, que apesar de sermos infiéis muitas vezes, o Senhor permanece fiel. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, se algumas vezes nós colocamos outros deuses na nossa vida e deixamos às vezes o Senhor em segundo plano.
ou às vezes até esquecemos. Deus, nós não queremos ser ingratos, ó Pai. Por isso nos ajude, Senhor, a entender realmente o Teu querer em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de reflexão da sua palavra. Que nós possamos ser uma igreja realmente que faz a vontade do Senhor. Amém. Uma boa semana, até semana que vem, se Deus quiser. Fica com Deus.